Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom ver vocês aqui entrando nessa live, mais uma live dessa série incrível, né? Saúde e comer bem. Acho que já estamos aí na oitava, nona live dessa série e, e tem sido muito interessante poder bater esse papo com a Jéssica sobre vários temas aí pertinentes à alimentação, alimentação saudável, alimentação que não é saudável, né? E como a gente poder também fazer melhores escolhas. Basicamente, acho que a nossa intenção com essas lives. Boa noite, Ingrid, tudo bom? Como é que tá, querida? Que bom que você tá aqui. Eu já vi que a Jéssica chegou também, eu já vou convidar a Jéssica aqui na sequência. Mas como eu estava falando, a intenção dessas lives, pessoal, principal, né, é trazer informações para vocês poderem fazer melhores escolhas, né? Sempre brinco que a alimentação não tem fim, né? É um assunto que a gente vai cada vez aperfeiçoando mais e mais. Estou sem som, deixa eu ver se eu estou sem som. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o som? Estão me ouvindo? Só dá uma sinalizada. Ingrid falou aqui que eu tô sem som. Está normal, ó. Outras pessoas falaram que está normal. Ingrid, talvez saia e entre novamente, talvez você consiga escutar melhor. Ó, Mari, que bom que você está aqui, Mari. Seja bem-vinda, querida. Obrigado pelo feedback. Então tá funcionando o som. Ótimo. Então a intenção é essa, né, pessoal, de melhores escolhas alimentares. E isso é um processo sem fim, né? Acho que a relação com a alimentação é uma reflexão contínua, não para. Então a gente está aqui fazendo essa discussão aqui, eu e Jéssica. A Jéssica tem sido uma parceira muito importante em vários tratamentos aí com vários pacientes, não só no emagrecimento, mas em doenças autoimunes, ou mesmo a pessoa que está querendo buscar uma alimentação mais saudável, emagrecimento principalmente também, ganho de massa muscular. Tem vários pacientes bacanas aí que a gente tá compartilhando, né, todo esse conhecimento, então tem feito um trabalho bem bom conjunto. Vou convidar aqui a Jéssica. Lembrando também, pessoal, que podem ficar à vontade, trazer reflexões. A ideia é um bate-papo mesmo, né? A ideia é que vocês participem. Olá, boa noite. Boa noite. Que inveja desse cachecol. Então, esse cachecol aqui tá nesse frio, né, que fez aí essa semana. Gente, oi, voltou. Agora sim. Tá legal. Então, com esse frio aí, né, Jéssica, tem que prevenir, né? Eu já coloquei meu cachecol aqui, adoro agasalhar bem essa região do corpo. Verdade. Tem gente que não gosta, Eu que se gosto. sente enforcado, né? Sem capacidade de respirar. Mas para mim o cachecol é muito agradável. Cachecol, gorro, né? Oh, O também pessoal que gosto. está sentindo frio, acho que muitas partes do Brasil aí que teve essa onda frente fria aí, né? Deve estar agora tá um pouquinho mais ameno, mas o pessoal sofreu um pouquinho essa primeira onda do outono e inverno aí, né? Verdade. Boa noite, Então, gente. maravilha. Pessoal entrando E aqui ainda. tá chegando aqui pessoas aí conhecidas, né? Legal. Sempre bem-vindos aí, pessoal. E como eu estava falando aqui, né, da nossa série Saúde e Comer Bem, Jéssica, hoje a gente escolheu um tema aí das crenças alimentares. A gente já tocou nesse tema bastante na semana passada. A gente falou um pouquinho sobre ele, né? Mas como é uma coisa que permeia muito a clínica, né? Porque quando a gente vai dar uma orientação, não basta só dar uma prescrição para a pessoa. Por exemplo, quando eu faço a prescrição médica, a pessoa tem várias crenças sobre o tratamento médico. Ela tem experiências acumuladas, ela tem alguns conceitos já enraizados, né? Então a gente precisa trabalhar para ter um ponto comum, né, entre o terapeuta e a pessoa, o cliente, para a gente poder ter um sucesso na intervenção. Eu acho que isso dentro da nutrição é muito importante porque deu uma dieta ali só, escrita no papel. A chance do paciente sair dali, na esquina já jogar dentro da lata do lixo as orientações da Nutri é muito grande. Ou ele questionar, ele entrar em conflito. Ah, isso aqui não tem nada a ver com o que ela falou, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer mais ou menos.
Então a gente sabe que entra em jogo uma série de processos mentais que a gente está chamando aqui como crenças, crenças alimentares, né? Então eu queria que você já colocasse um pouco como que você vê isso, né, na clínica, no teu trabalho, e quais seriam essas crenças? Quais são esses mantras aí, né, que eu brinco, que a gente às vezes fica lá repetindo, 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 e às vezes atrapalha aí uma conquista de mais saúde, mais bem-estar, né, algum resultado que você queira ter através da alimentação. Mais uma vez, bem-vinda aí para mais uma Obrigada, live. obrigada. Estamos na 9ª live. Semana que vem é a 10ª, a gente fecha esse ciclo, né? Mas vamos Isso, pensar em outros ciclos mais para frente, né, doutor Luiz? com certeza. Esse assunto não Isso, esgota, né? verdade. Gente, é o seguinte, esse é um tema que eu gosto muito. Como eu expliquei na live passada, né? Eu trabalho muito hoje com a nutrição comportamental, além da nutrição funcional também, né? Por quê? O que o Dr. Luiz acabou de dizer acontecia sempre. Quando eu trabalhava mais com a nutrição tradicional, ou até mesmo com a nutrição funcional, as pessoas elas vinham para a primeira consulta e não apareciam mais. E quando às vezes eu entrava em contato, né? Naquela época não eram tantos pacientes assim, para saber o que tinha acontecido, como é que estava o processo. Qual era a resposta? Ai, não consegui seguir. Ai, é muito difícil, né? Ai, não tenho tempo para fazer tudo isso. Então, o que eu fui percebendo nesse decorrer, né? Que não dava só para passar uma prescrição linda e maravilhosa, né? Porque às vezes, gente, o nutricionista, ele tem é muito trabalho, sabe? Não é simplesmente assim, que às vezes as pessoas têm a crença, a visão de que o nutricionista vai me falar o que posso ou não posso comer, né? E na verdade não é isso. Pelo menos os nutricionistas funcionais, eles vão estudar todo o teu quadro clínico, fazer toda a anamnese funcional. Se você tem exames, se já foi solicitado pelo médico, vai avaliar esses exames também, né? Para poder chegar num diagnóstico nutricional. Tem situações que tem que fazer todo o cálculo de nutrientes mesmo da alimentação. Tem situações que dá para a gente trabalhar mais com a qualidade dos alimentos. Então, realmente, a gente tem que pensar em muitos fatores. Só que, às vezes, o que acontece? Se pega a prescrição toda linda, toda maravilhosa, mas por conta de algumas crenças, de alguns pensamentos sabotadores, que assim a gente chama, a pessoa ou ela vai jogar na lata do lixo, como o Dr. Luiz falou, saindo da clínica mesmo, ou vai seguir por 1, 2, 3 semanas, tá? Às vezes consegue seguir por 3 semanas, aí começam os pensamentos, os sabotadores e algumas questões principais que eu vou trazer aqui para vocês e acabam desistindo do processo, né? Então, isso é bem importante, gente. O nutricionista hoje, ou quem busca um nutricionista, também ter esse olhar, né, sobre os comportamentos, os sentimentos, os pensamentos, as emoções também. É bem importante, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Primeiro, falando que crenças são as nossas verdades individuais, são as crenças que determinam as nossas decisões, os nossos comportamentos e os nossos resultados. Tá? Por que as crenças são as nossas verdades individuais? Por exemplo, na alimentação, né? Então, o que envolve as crenças na alimentação? As crenças culturais, a crença familiar que pega muito. Então, com que você aprendeu a comer geralmente, né? É seguindo o padrão de crenças da sua família, tá? Por exemplo, doutor Luiz, eu tenho pacientes que chegam assim, eles já falam assim: ah, mas olha, eu gosto de comer bem, eu gosto de comer bastante, porque a minha família são todos italianos, né? Então a gente tem que comer muito, a gente tem que comer polenta no café da manhã, a gente tem que comer macarrão, entende? Porque a gente, né? Então veja bem, doutora, a gente é uma família de italianos. Então veja que as crenças estão muito ligadas à cultura, à família. Tem também muito crenças sociais. A mídia também acaba contribuindo aí para um monte de crenças que a gente tem,
né? E crença, gente, Esse na verdade... exemplo que você está trazendo, né, Jéssica, acho bem rico, porque dentro da constelação familiar, né, que é um trabalho que eu também desenvolvo, a gente fala muito de alguns hábitos, algumas atitudes nossas que têm a ver com um preço que nós pagamos para pertencer naquele grupo, né? Então, no caso da família, às vezes a gente carrega muito tempo na nossa vida uma crença, né, de que aquilo é a gente deve se alimentar de tal forma, comer de tal forma, a quantidade X para a gente poder pertencer, né? Você falou muito bem. Ah, eu sou de uma família de italiana, então eu tenho que comer muito, eu tenho que tomar vinho, eu tenho que comer massa, eu tenho que comer um monte de carne, né? E aquilo tem que ser muito, em grande quantidade, senão não tem graça, né? A minha família é família de italiano e tem um pouco dessa crença, né? Eu já cheguei para vocês, para brincar um pouco com o pessoal aqui, eu tenho alguns parentes meus que eu já peguei assim em festa de família, falando assim, não, que o negócio agora é ter que comer de pé, né? Tem que comer de pé. Mas por que tem que comer de pé? Não, porque daí dá para comer mais, Eu já né? Porque escutei, daí não fica tão... já escutei isso. Então, então essas coisas que vão sendo repetidas e repetidas e repetidas, e daqui a pouco a gente está fazendo parecido, né? Igual. Nossa, Então, mas só fazendo um parênteses aí da crença como pertencimento, né? Eu preciso isso. pertencer a esse grupo, então eu vou comer essas mesmas coisas, comer desse jeito, né? Então, já que você falou do código de pertencimento, eu já vou falar sobre ele. Ele é um tipo de sabotador, porque o que são os sabotadores? É um conjunto de crenças limitantes, porque a gente tem as crenças fortalecedoras, né? Vou dar um exemplo para vocês, tá? No processo de emagrecimento, eu falo para os meus pacientes assim, ó, nós temos a mente gorda que está em ação, e aí tem a mente magra. Então, a gente vai fortalecer a mente magra. Então, nós temos as crenças fortalecedoras e as crenças limitantes. Os sabotadores, eles vêm como um conjunto de crenças limitantes, né? E o código de pertencimento, ele é muito importante, eu sempre tenho que trabalhar isso, né? E amo a constelação, acho que a constelação é uma das terapias que eu mais amo nessa vida, de verdade. Vejo muito resultado, assim, em termos até no emagrecimento. Mas, falando do Legal. código de pertencimento, é justamente isso. Um dos sabotadores em relação à alimentação é o código de pertencimento. Por quê? As pessoas, elas querem repetir aqueles comportamentos para se sentir pertencendo. Então, uma coisa que as pessoas desistem, que elas dizem para mim o porquê que elas desistiram, é assim, na primeira reunião de família, que a pessoa tá lá, ai, eu vou ficar só numa água. Ai, por que você vai ficar só numa água? Ai, porque a Nutri não me deixa mais tomar bebida alcoólica. Ai, porque eu tô fazendo essa dieta e a Nutri me proibiu de comer isso. Ai, porque meu médico me falou que eu não posso. E fica lá com aquela dor, com aquele sofrimento. Aí as pessoas vêm e começam a falar, não, mas para com isso. Você bebeu, comeu a tua vida toda. Você pode começar hoje só um pouquinho, amanhã você começa de novo, né? E a pessoa que tá ali se sentindo excluída, porque ela não tá repetindo o mesmo comportamento daquele momento, da família, das pessoas que ela tá socializando, naquela hora ali, era tudo que a mente gorda, que a gente brinca assim, tudo que a mente gorda queria escutar. Uma justificativa. Porque o sabotador, gente, ele sempre busca uma justificativa. E isso vem desde a infância, quando a criança ela quer desenvolver a zona de segurança dela. Então, a criança errou, a criança falhou, ela já quer fazer algo para justificar. E o sabotador sempre tem um ganho secundário. Por isso que a gente acaba caindo nas armadilhas dele. E a mente gorda, vou dar um exemplo de emagrecimento. Eu falo para as minhas pacientes. Parece uma loucura que eu vou falar para vocês, mas a mente gorda, ela tem voz. Pode ser masculina ou feminina, pode ser sedutora ou brava. Ela vem te agradar ou ela vem te punir. Então, a mente gorda, geralmente, ela é toda doce, gentil. Ai, né, coitadinha de você. Só hoje, não tem problema. Olha aí, todo mundo comendo e você não tá comendo, né? Então, gente, esse código de pertencimento que o Dr. Luiz trouxe perfeitamente aqui é um dos maiores desafios que eu vejo acontecendo, tá? Se você
tomou a decisão sobre um processo de saúde. Você é pessoa adulta, daí já não é mais uma criança interna, você é uma pessoa adulta que escolheu fazer esse processo porque você sabe como você está se sentindo, o Dr. Luiz já falou como estão os seus exames, a Nutri já falou como você está inflamado, que você precisa desinflamar, que você precisa seguir uma boa alimentação. Então, nesse momento, você tem que se posicionar como adulto. Porque quem age por vontade, criança. Quem age por impulso, adolescente. E ali na hora você é o quê? Adulto. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, nesse momento a gente precisa ter uma relação de adulto. É escolher. A gente sabe o porquê que a gente foi buscar ajuda médica, ajuda nutricional, o como a gente está se sentindo em relação ao nosso corpo, certo? Por isso que nesse momento, para a gente mudar o sabotador e as crenças que eu vou trazendo aqui, o que a gente precisa colocar em prática? Não, aqui é adulta. Eu escolhi esse processo, eu decidi. Se eu quiser comer, não é Dr. Luiz que vai me segurar, não é a Jéssica que vai segurar. Eu posso comer se eu quiser, ninguém me impede, mas eu, adulta, eu preciso estar no meu estado consciente naquele momento. E uma dica que eu dou para vocês mudarem o código de pertencimento, que eu falo para os meus pacientes. Quando você for num lugar que você sabe que as pessoas vão falar como, só mais um pouquinho, que a tua mente já está falando para você se fazer de vítima ali do processo, vai lá com a tua aguinha, mostra que você está feliz, disfarça, não precisa contar para todo mundo. Você disfarça. Se alguém questionar alguma coisa, não, você não vai comer, não, tô bem, tô aqui, tô tranquila, né? Então, assim, você não precisa... A Ingrid aqui até, Jéssica, só pegando um parênteses, ela colocou exatamente isso, né? Achei bacana o depoimento, a Ingrid deu um depoimento ali do que significou para ela várias mudanças aí, né? Nas escolhas alimentares, mas ela colocou aqui, né? O perigo é ouvir os outros te falar o contrário do que é necessário. Isso também acontece, né, pessoal? Como a gente está falando aqui, que às vezes você tomando uma atitude, né? Uma mudança, né? Eu vejo muito isso... às vezes atendendo uma pessoa da família, né? Ela fala assim, mas meu marido não gosta de arroz integral, né? Daí eu não posso fazer. Falei, peraí, né? Por que você não pode fazer, né? E aí ver o que vai acontecer. Porque é justamente a pessoa já antecipa que ela vai ser julgada e vai ser recriminada pelas outras, né? Da família. Então, quando a gente faz uma mudança aí dentro desse contexto, né? Do pertencimento, é natural que a gente vai ter que pagar um preço. O preço é ser criticado. Né? Você virou muito fresco. Eu me lembro quando eu virei vegetariano, eu tinha 18 anos. E eu não sabia cozinhar muito bem, né? Sabia lá fazer um hambúrguer, um ovo, né? Coisa assim. E aí minha mãe ficou pé da vida, né? Que é isso? Você está virando vegetariano, está virando radical, né? Que já se viu, vai ficar fraco, menino tem que comer carne, não sei o quê. Mas aí, aos poucos, né, eu fui sustentando aquilo, porque eu achava que era importante para mim. Aos poucos, ela também foi vendo que a nutrição vegetariana poderia ser saborosa, gostosa, né? E aí, aos poucos, aquilo foi mudando, mas foi um processão, né? Então, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo, né, assim, né, em relação às escolhas alimentares, pequenas mudanças, é natural que a gente seja criticado pelo grupo. O grupo está acostumado a fazer de um jeito, a gente vai fazer de outro, vai ter uma crítica. Mas é como a Jéssica falou, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades e seguir em frente. Não é a Nutri, não é o médico, né? A gente está lá só como consultor. Quem vai fazer o processo acontecer é você. Né? Então é muito importante isso que você falou, né, Jéssica? Perfeito. Você me lembrou quando as mães chegam na clínica aqui aterrorizadas, me pedindo para mudar a convicção dos filhos para não ser vegetarianos. E aí é uma grande um tema decepção. recorrente. Aí é uma grande decepção, porque eu respeito muito a individualidade da pessoa e também o que a pessoa, né, quer seguir como um objetivo, propósito. Então, aí eu falo para a mãe, então, não é bem assim. Ele vai ter uma boa orientação vegetariana, uma boa reposição de suplementos, isso. E a gente vai acompanhar isso, né? Então, exatamente. Me lembrei, mas é porque olha as crenças da sua mãe, que as pessoas têm a crença de que comida, de que comer é só arroz, feijão, carne,
comer pão, tomar leite. Gente, isso também é uma crença, tá? Existem muitos mitos na alimentação que eu sei que é muito difícil para vocês que não estudam como a gente, porque é muita informação. Cada hora sai uma coisa, né? Os defensores de algumas coisas sempre usam a ciência, porque isso é científico, mas a gente que está no meio sabe que nem tudo que é ciência, é realmente aquele estudo foi conduzido da forma que deveria ser, né? Exatamente. Por exemplo, ontem recebi uma paciente, estava se sentindo muito bem, maravilhosa com o tratamento. De repente, porque ela viu um estudo que está espalhando por aí, que abacate faz mal. De novo essa história, né? Abacate faz mal, ovo faz mal, aumenta o nível de colesterol. Me mandou desesperada, né? Então, eu sei que para vocês que às vezes não trabalham, geralmente é muita informação, muita coisa na internet, gera uma certa confusão, né? Mas é importante também nesse processo, que nem vocês que acompanham aqui o Dr. Luiz, que me acompanham, que gostam daquilo que a gente traz de informação para vocês. O Dr. Luiz está sempre estudando, sempre buscando. Eu também estou sempre estudando, né? Não que a gente saiba tudo, mas é em confiar também no que aquilo que a gente está dizendo, que é muito comum também, Dr. Luiz. A pessoa não é nem artigo, às vezes dentro da própria família, mas meu Deus, para que você vai tomar esse monte de suplementação? Meu Deus, mas por que você vai comer isso? Por que você vai deixar de comer isso? Isso vai te fazer mal, né? Então é importante, gente, vocês confiarem no profissional que vocês estão buscando ajuda, né? Isso também é muito importante, escutar. Acho que isso é uma coisa, um ponto importante. A gente está falando de crenças, né, Jéssica? E as crenças, elas se constroem das maneiras mais grosseiras e mais sutis. Verdade. Né? Eu acho que hoje, por exemplo, a gente está bombardeado de informação. Totalmente bombardeado de informação. Nossa. O tempo inteiro. Desde a hora que a gente acorda, a gente liga o celular, vê o noticiário, né? Quem assiste o noticiário, eu não assisto, mas quem assiste, você vai ser bombardeado de informação. Ao longo do nosso dia, a gente vai ter milhares de informações e sim, essas notícias relacionadas à saúde são muito diversificadas, porque o setor de saúde traz muito, economicamente é muito importante, ele movimenta muito dinheiro, e o setor de alimentação também. Então a gente vai ouvir muita coisa, muita propaganda, e eu acho que a gente está numa era, assim, né, que a gente precisa desenvolver uma capacidade crítica. Né? Uma capacidade crítica significa não de sair aí já falando mal, nem né, como às vezes as pessoas fazem, eu não gosto dessa pessoa, já vou criticar, não concordo com essa ideia e já falo, né? Porque às vezes a internet traz isso também, eu coloco lá, xingo e não estou na frente da pessoa, não estou sustentando isso na frente dela, né? Então eu posso falar qualquer coisa, mas é muito importante ter esse senso crítico em relação, por exemplo, da alimentação, o que a gente está lendo, de onde veio essa informação, né? Qual é o estudo, o que o pessoal, vários grupos falam sobre aquele assunto, né? Não dá para sair aí acreditando na primeira notícia que você pegou de um certo alimento e já replicando. A gente tem uma tendência, né, de querer, isso aqui é uma coisa que eu nunca ouvi, já vou mandar lá para o grupo do WhatsApp, já vou mandar para minha família. Peraí. Às vezes é uma informação ali, né, que a gente não sabe muito bem a fonte, qual era o interesse que tinha por trás dessa divulgação, né? Então, eu acho que esse é um tema bem importante. Eu até compartilhei um tempo atrás as propagandas, né, da Coca-Cola na década de 70. E aí tinha uma propaganda com a criança tomando uma mamadeira com Coca-Cola. E do lado o slogan falava assim, dê Coca-Cola aos seus filhos vão crescer com mais saúde, tal, vai dar energia, papapá. Então, assim, para a gente ter uma ideia de que a gente tem que filtrar um pouco essas informações para a gente não dar um tiro pela culatra, né? Eu acho que na questão da alimentação, realmente, no Instagram, na internet, hoje tem nutricionistas maravilhosos, né? A gente pode seguir vários médicos nutrólogos que trazem informações muito legais. E a gente pode ter várias opiniões de vários profissionais para daí a gente tirar a nossa conclusão. Né? Acho que esse seria um olhar bem interessante. Porém, né, eu queria que você falasse mais, tem coisas que não dependem do nosso senso crítico apenas, né?
mas é muito automático, são emoções, né? E eu acho que em relação às crenças alimentares, tem muita coisa da emoção, tem muita coisa inconsciente, tem muita coisa de hábito, de a pessoa nem conseguir entender o que está acontecendo. Verdade. Fala um pouquinho mais para a gente desses processos Falo, emocionais, né? falo. Então, gente, nós temos gatilhos, né? Um dos gatilhos são os gatilhos emocionais, inclusive existe um sabotador, que é o sabotador do comer para confortar emoções desconfortáveis, né? Então aí, claro que a gente precisa, né? A gente precisa do médico para dar um suporte muitas vezes com até em alguns casos, às vezes até se faz necessária alguma medicação, né? Ou suplementações Sim, mais específicas, né? A gente precisa do nutri comportamental, nesse caso, que seria a melhor opção, e de um psicólogo também, né? Ou a pessoa estar disposta também a alguns tipos de terapias que também são muito interessantes. Só que qual a questão do comer emocional, né? Que a gente acaba tendo um gatilho, né? Os gatilhos emocionais. Hoje as pessoas não conseguem muitas vezes identificar as emoções, porque a gente foi treinado, gente, desde muito cedo, né, a não sentir a emoção, a não se permitir sentir. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso melhor na parte alimentar, tá? Quando a criança começa a chorar lá, às vezes vem um adulto e diz assim: engole seu choro. Você não pode chorar. Então, literalmente, a criança associa que ela precisa engolir o choro. Quando ela cresce e se torna adulta, eu vou engolir as minhas emoções. Porque eu aprendi que é melhor eu não sentir o desconforto da emoção do que eu ter que, né, a sentir o desconforto da comida. Então, eu prefiro sentir o desconforto da comida do que me permitir sentir aquela emoção. Então, esse sabotador, na verdade, é assim, é o buscar a comida para sentir, para aliviar o desconforto que eu estou sentindo emocional. É para confortar. Então, eu quero a comida naquele momento para sentir o alívio, para sentir o conforto, para não me permitir sentir aquela emoção, porque, claro que isso é um psicólogo que trabalha melhor, né? Mas as emoções negativas, a gente aprende que são emoções ruins, e na verdade elas não são ruins. As emoções negativas têm uma finalidade, né? A ansiedade tem uma finalidade, gente, o medo tem uma finalidade, né? eles estão ali para o crescimento, né? Na verdade, eles estão apontando processos ali de transformação bem necessários, né? Então, Sim. como a gente fala bastante no Mindfulness, né? A gente conseguir adquirir uma maturidade de poder respirar com essas emoções, de poder Uhum. olhar por dentro delas, Olhar. Uhum. poder também se desidentificar, né? Nesse processo de estar mais atento à emoção, a gente também consegue descolar um pouquinho dela, né? Porque quando a gente está muito colado, a gente não quer, a gente quer amortecer, quer comer, né? Come o E chocolate. Eu mereço, né? Eu tô aqui meio frustrado, meio cansado no meu dia, eu vou dar um chocolatinho, vou comer, eu mereço. Mas daí quando a gente olha mais, né, o processo emocional, a gente vê que, na verdade, tem várias formas de lidar com isso, não necessariamente com a comida, né? exatamente. Mas é aquilo que eu estava explicando, como a gente é treinado desde cedo, esconder, engolir as nossas emoções. Então, quando a gente não passa por uma ajuda nesse sentido, por isso que, olha, se você tem um comer emocional, se você tem gatilhos emocionais, que às vezes você nem sabe reconhecer, quando você vê, você já comeu, já acabou tendo um episódio compulsivo, ou talvez você tenha compulsão alimentar, tem que buscar ajuda, busque ajuda da equipe, né? O que eu sugiro, certo? Eu sempre sugiro um médico integrativo. Hoje as minhas indicações são para o Dr. Luiz, né? A gente está nessa parceria, eu gosto muito do trabalho, que tem toda essa visão. Para um psicólogo também especialista nessa parte comportamental, emocional, né? Em relação aí, a essa busca, esse conforto na comida, esse alívio, né? Mas basicamente é isso, gente. A gente acaba buscando confortar as nossas emoções ali com a comida. E é muito importante, quando você começa a se conhecer, quando você começa a reconhecer
os gatilhos, né? Que te levam para a comida, tá? Aí você consegue estar, eu sempre digo assim, voltar para o controle, né? Porque a sensação que as pessoas sempre relatam é: eu perdi totalmente o controle. Eu não consigo mais dominar aquilo que eu vou comer. É a comida que vem me dominando. E aí, às vezes, eu paro, eu faço os pacientes refletir, eu falo, gente, como é que pode? Você realmente acredita que você não é capaz de dominar o que você vai comer, né? Então, assim, você é capaz de dominar o que você vai comer, certo? É você que está no comando ali naquele momento. Você pode gerenciar e trazer esse autocontrole. Mas para isso precisa de ajuda, né, doutor Luiz? É bem Acho que importante, sim. né? Isso, ter a humildade que a gente precisa, né? De ajuda, procurar nos lugares certos essa ajuda, né? Nem Isso, sempre o Dr. Google vai ajudar, né? Nem a Nutri-Google vai ajudar. Então a isso. gente tem que saber os lugares certos, né? E é isso, questionar um pouco, né, o que é colocado. Por exemplo, aqui a Arisa colocou, né? Aham, Bem-vinda, Arisa, mais uma vez aí, você está sempre nas nossas lives, muito bom a sua presença. Ela colocou aham, ali que ela fez bariátrica e ela ouviu, né, de que precisaria comer carne, que talvez aham. tivesse que tomar leite e tudo mais, porque ia faltar nutrientes. Veja, uma pessoa como bariátrico, né, com certeza vai ter perda de vários nutrientes, de absorção de vários nutrientes. Mas não necessariamente a pessoa tem que se render, tem que comer isso e não pode comer aquilo, ou só pode comer tal coisa. A gente sabe que bariátrico provavelmente vai ter que fazer. Eu gosto muito hoje de trabalhar com via endovenosa ou intramuscular, né? Porque você não depende do intestino. Isso. Então você consegue fazer reposições aí bem interessantes para o benefício da pessoa, preventivamente, tudo por via endovenosa ou intramuscular. Não necessariamente tendo que comer tal alimento, né? Por exemplo, eu sou vegetariano e por muito tempo, de vez em quando eu tenho que fazer um ferro na minha veia. Mas não que eu tenha, né? Então, se eu fosse ouvir o que as pessoas falam, não, você tem que comer carne, porque carne vai dar ferro, tal, não sei o quê. Então, assim, acho que a gente tem que saber sempre fazer boas escolhas, arcar com a responsabilidade delas, né, Jéssica? E vai ter que ter um acompanhamento, que você vai ter que estar em cima, né? É o que eu brinco, né? Saúde é um estado momentâneo, né? A gente está sempre tentando conquistar mais saúde. Então, às vezes a gente está em saúde, a gente cai um pouquinho, fica mais doente. Daqui a pouco a gente recupera a saúde. Mas não existe um estado final de saúde. A gente está sempre na possibilidade de ter mais saúde. Então, a questão com a alimentação sempre é uma reflexão contínua. Como melhorar, como ajustar um pouquinho melhor, como eu ter mais energia, né? Os parâmetros, pessoal, é isso, se você tem energia, se você está disposto, se você está com um peso corporal bacana, uma composição corporal bacana, se você tem disposição, libido boa, né? Gosta de ter relação e se sente bem, se você tem bons relacionamentos, você se consegue concentrar, focar no que a pessoa está dizendo. São vários parâmetros clínicos que fazem a gente poder ter o teste, né, para ver se a gente está indo no lugar certo, se a gente está fazendo boas opções. Então, acreditar muito no que o nosso corpo está dizendo, no que a minha saúde está dizendo, e não tanto o que eu ouvi falar, não tanto o que eu ouvi na televisão, não tanto o que minha mãe, meu pai, meu cachorro falaram para mim, né? Então, acho que tentando resgatar um pouco de ouvir um pouco mais nosso corpo, de acreditar que o nosso corpo está sempre tentando conversar com a gente. A gente que às vezes não dá muita atenção para ele, né, Jéssica? E assim, né, doutor Luiz, é sempre é individualidade bioquímica, né? Então, por isso que quando você busca um profissional, gente, que te avalia mesmo de verdade, que fica ali te investigando, horas conversando com você, tendo todo esse trabalho, então você pode ter certeza, ainda mais que forem profissionais integrativos, você vai sair com uma prescrição muito boa. Pode É sim isso aí. confiar. A Carol Coiado colocou Ah, aqui sobre o comer de 3 em 3 horas. É uma crença alimentar também. Essa é boa, hein, Carol? Boa, essa foi bem resgatada. Que diga aí, Jéssica. A Carol é minha irmã, que eu comentei com vocês na live Legal. anterior, que ela emagreceu 60 quilos praticando o jejum.
mas praticando com muita orientação. Foi 1 ano, né? Então, eu acho que ela mesma sabe responder que comer de 3 horas é uma crença. Funciona para pouquíssimas pessoas, né? Só atletas assim de grande porte. Claro que aquilo que a gente já falou, aqueles grupos como crianças, gestantes, idosos, né? A gente também precisa ajustar a prescrição. Mas sim, gente, é uma crença bem desafiadora. Por quê? Porque ainda faculdades sustentam isso, profissionais sustentam isso, né? E como eu expliquei em uma das nossas lives, esse comer de 3 em 3 horas surgiu justamente com a industrialização, com a pirâmide de alimentos que veio junto com a industrialização, tá? Então, é uma crença sim, viu, gente? É mito. É claro, né? Que nem a Arisa colocou, eu fiz bariátrica, então eu tenho que comer mais seguido. Isso. Claro, pessoal, cada situação é uma, né? Que a gente está falando comer de 3 em 3 horas, é que a gente ouve muito, né? Eu preciso comer de 3 em 3 horas, tal. Eu sou diabético, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Isso aí é mito, isso aí é construção. Agora, uma pessoa que fez uma restrição no estômago, que tem um problema ali já de ter cortado parte do estômago do duodeno, é claro que ela não vai ter condições de comer muito numa refeição. Ela vai comer bem pouquinho. Então, é normal que vai ser fracionada em mais vezes, né? Então, aí você já tem que ajustar. Por isso que a gente sempre brinca, né? Crença, ela não olha para o específico, ela não olha para o individual, para o personalizado. Ela simplesmente coloca uma coisa como verdade. Então, não existe isso na medicina, na nutrição, a gente está lidando com o incerto. A gente está lidando com verdades transitórias, né? Como na medicina a gente fala, isso aqui é certo, tem evidência. Até agora, daqui a pouco aparece outra coisa que mostra que não tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado de individualizar, de personalizar os tratamentos, de não entrar nesses achismos. Então, por exemplo, será que dieta do Mediterrâneo é bom para todo mundo? É uma dieta bem interessante, só que será que vai ser boa para todo mundo? Nem todo mundo vai ter uma genética favorável a se beneficiar tanto da genética da dieta do Mediterrâneo. Ou, por exemplo, low carb é fantástico, vai perder peso, ganhar massa muscular, tá. Também é uma crença, porque não é todo mundo que vai se beneficiar fazendo uma low carb. Vai depender muito da genética, da epigenética, dos hábitos, né? Às vezes a gente acha que a gente deposita na dieta com a esperança de que muita coisa vai surgir dali. Na verdade, ela precisa estar coordenada com uma série de outras mudanças do estilo de vida para ter um resultado maior, né, Jéssica? A alimentação é só um dos pilares, né? A pessoa faz a dieta e esquece o resto e quer ter resultado. Então, assim, é por isso que a gente tem que sempre individualizar. Às vezes as pessoas, que nem hoje eu recebi um WhatsApp, né, de uma paciente minha que fazia desde novembro que eu não via mais ela. Ela na verdade, setembro, faz quase 1 ano, né, que ela não vem no consultório. E ela, doutor, eu tô com muitas gripes, resfriados, tal, quero fazer um injetável na clínica para ficar bem, tal, papapá. Falei, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Como é que simplesmente você está assim e vai fazer isso? Não, primeiro a gente tem que entender como que você chegou aí, né? O que está acontecendo. A falta de imunidade pode ser por milhares de motivos, não é achando que vai tomar uma vitamina C lá na veia e vai resolver tudo, né? Então, assim, a gente realmente é natural do ser humano a gente querer simplificar, a gente querer generalizar. Mas a generalização, ela geralmente guarda uma visão muito estreita. Verdade. A gente restringe muito, né? E eu acho que com a questão da alimentação, né, Jéssica, a gente tem que estar sempre se abrindo para o novo. Sempre uma dica boa, né? Eu sempre fico pensando, não conheço esse legume, deixa eu levar, deixa eu ver como é que é. Esse jeito de fazer esse tubérculo aqui, a inhame, não tenho comido muito inhame, deixa eu comer um pouquinho mais de inhame. Então a gente conseguir quebrar um pouco os nossos hábitos, né? Mas a gente tem que estar afim disso, né? Mas você tocou num ponto muito importante. Só quero dizer uma coisa antes. Eu não gosto, gente, de nada determinista por causa disso. Tem que ser dieta low carb, tem que ser dieta cetogênica, tem que ser dieta do Mediterrâneo, tem que ser jejum. Não. Eu não gosto de nada determinista, porque a gente tem que respeitar a fase que você tá. E até isso muda.
Às vezes, em 3 meses, a gente precisa fazer uma prescrição para você. Daqui 3 meses, a gente tem que reavaliar e fazer outra prescrição, né? Exatamente. Então, por isso É processo. por isso que não dá, gente, para ser muito determinista. Igual quando vocês perguntam assim, eu posso ou não posso fazer isso? Eu posso ou não posso fazer jejum? Como que a gente vai saber se não entender toda a sua individualidade, né? No geral, se as pessoas, teoricamente, estão saudáveis, que a gente sabe que a maioria não está, mesmo que não tenha uma doença, né? Mas, assim, bem orientado, bem planejado, com acompanhamento profissional, pode fazer sim, tá? E eu queria aproveitar um segundo ponto que você trouxe aqui, que é para falar justamente das crenças em relação à dieta. Porque só de falar a palavra dieta, o que as pessoas sentem? Que dieta é prisão, é restrição, é algo anormal. Por quê? Porque hoje, muito da mídia, né? Por culpa da mídia também, da industrialização, coloca que assim, que o normal é as pessoas comerem, né? Comerem tudo errado. Açúcar, refrigerante, doces, né? Isso é o normal hoje, virou o normal. Então, quando a pessoa pensa na palavra dieta, ela já vem com esse sentimento. Mas, né, de que ela vai comer algo anormal. Tanto é que as pessoas, a primeira coisa que elas me falam, mas olha, eu quero te falar antes que eu como, para você ver se está dentro da minha realidade. Como se a gente fosse por coisas anormais, né? Mirabolante. Isso. E aí, o que acontece, né? As maiores crenças em relação à dieta, né? Que dieta ruim, que dieta é cara, que dieta é difícil, que dieta é o anormal. Então, as pessoas começam com esse pensamento, com essa crença, então elas já ficam contando no relógio. A Nutri falou que eu tenho que seguir esse plano por 3 meses, então 90 dias. 90 dias que eu vou seguir isso aqui. E aí, deu os 90 dias, o que a pessoa faz? Agora já tô melhor, já melhorei, já emagreci, por exemplo, eu já tô melhor com a minha saúde, agora eu posso voltar a comer o que é normal. O que é o normal que a pessoa entende, né? É esse tipo de alimento que hoje parece, né, é o clássico, é o considerado normal, tá? Então, essa é uma das crenças, gente, que eu acho muito importante trazer aqui, que também sabotam muito o nosso processo de saúde. Toda vez que você for começar uma alimentação na sua vida, você precisa entender, né, que você está escolhendo ali o alimento que vai ser fonte de nutrição, de sobrevivência, de energia, de disposição, que é o que vai manter a sua vida, né? Então, para você, essa palavra dieta gera desconforto, muda. A gente nem gosta muito na comportamental de usar a palavra dieta por causa disso. Fala para você seguir uma alimentação consciente, saudável, equilibrada, uma alimentação eficiente, né? Não precisa usar o termo, palavra dieta, se isso te traz um desconforto. Mas entender que dieta nada mais é, gente, você seguir um estilo de vida. Um estilo de vida saudável, consciente, que não é restrição, que não é proibição. Que você sim vai estar comendo o que é normal, o que é bom para você, para o seu corpo, para o seu organismo. Isso é o normal, isso deveria ser o normal. E a gente, exatamente, né, doutor Luiz? E a gente, por conta de todo esse processo que a gente já trouxe aqui, hoje o normal não é mais o normal. Né? Por isso tem crenças, né, que eu vejo muito, né, Jéssica, também dentro de um estilo de alimentação mais saudável, da pessoa falar que orgânica é muito caro. Aí eu acho engraçado, né? Porque a pessoa acha caro pagar R$ 2, R$ 3 a mais no quilo de tomate orgânico, mas não acha caro gastar num show de uma banda R$ 400, R$ 500, né? Então, assim, qual é o valor que a gente dá para as coisas, né? A gente precisa questionar um pouco, né? Isso é muito E importante. às vezes a gente ouve, né, a pessoa falando, cozinhar em casa dá muito trabalho. A gente sabe que, em geral, cozinhar mesmo dá trabalho, mas às vezes a pessoa justifica o uso dos industrializados,
o uso de comida congelada, né, que só bota ali no micro-ondas e está pronta, só pela questão desse tema, né, de um grande tema que está sempre faltando tempo. Não tenho tempo para nada. Não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para comer, não tenho tempo para conversar, não tenho tempo para nada, né? Não sei onde que o tempo das pessoas está, né? Se for ver aqui no aplicativo do Instagram, as pessoas estão lá 3, 4, 5 horas nos aplicativos, mas não tem Verdade. tempo para fazer as coisas básicas, escovar os dentes, tomar banho, comer, não tem tempo, mas tem tempo para ficar na rede social, às vezes de uma forma totalmente inconsciente, né? Então a gente tem Verdade. que, enfim, acho que esse tema ele levanta bastante coisa mesmo, né? E acho que é inesgotável, né? A gente mesmo, né? Acho que a gente pode estar numa boa relação com a alimentação. Em alguns momentos da nossa vida, a gente ter, às vezes, uma relação com a alimentação muito disfuncional, né? Verdade. Eu mesmo já tive vários momentos, às vezes dias, né? Em que a gente está com um nível de estresse maior e a relação com a alimentação já muda completamente, né? A gente come muito rápido, a gente come já tentando fazer alguma outra coisa, a gente quer comer, às vezes, coisas mais, que tem mais sabor, mais tempero, porque a gente Verdade. simplesmente não está mais atento, né? A gente está comendo com aceleração, então a gente precisa de uma coisa forte, intensa. O fast food, né? Por exemplo, todo o conceito do fast food, ele está muito em cima desse tempero forte, dessa sensação que tem que dar. Porque já que é rápido, tem que ser muito intenso. Eu não posso, assim, Verdade. degustar, né? E realmente sentir todos os sabores, né? Então, são coisas aí do nosso dia a dia, né? Da nossa vida moderna, pós-moderna, mas que a gente precisa ir olhando junto, né? Mas é isso, eu queria que você deixasse aí as últimas contribuições Uhum. sobre esse tema, e se mais alguém quiser contribuir aqui também, perguntar, fiquem à vontade, eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Ó, aqui também a Ingrid colocou, gastar uma fábula em restaurantes e fast food, depois gastar horrores em remédios e cirurgia. Uhum. Legal, essa reflexão, né? E Onde outra que o nosso dinheiro está indo? Onde que a gente está investindo o dinheiro, né? E sobre isso, doutor Luiz, é assim, né? O exemplo que você deu. E às vezes eu pego pessoas que estão pedindo, por exemplo, fast food ali todo final de semana. Eu estou pedindo um lanche todo final de semana, né? Já cheguei a contabilizar ali com as pessoas, gaste quase R$ 1.000 só com lanche, com essas coisas. E se você for pegar uma comida de verdade, você investir, né, nos alimentos da época, pelo menos tem menos agrotóxicos, ou os orgânicos mesmo, você está investindo sempre na sua saúde. Mas aí é que está o nosso tema, as crenças que estão por trás. Hoje tem muita crença que quando se trata da saúde, a primeira coisa que a pessoa deixa investir, né? Acha Ela, tudo caro. né? Porque é caro, a crença é de que é caro, mas gente, olha, tudo que for para sua saúde, para sua melhora, para você estar em equilíbrio, é investimento, né? Né? Uma das coisas, já que você pegou isso, já aproveitando aqui que tem alguns pacientes, mas às vezes eu ouço isso mesmo no consultório. Eu trabalho muito com essa questão da suplementação otimizada, personalizada, né? Uhum. Dentro da abordagem ortomolecular, nutrologia. E a gente às vezes prescreve uma fórmula, a pessoa faz o orçamento e acha um absurdo e caro. Mas daí a pessoa vai lá e gasta R$ 500 num antidepressivo e Uhum. não fala nada. Então, Uhum. assim, o que a gente acha que é caro e barato, né, também? Uma coisa que é um remédio, que é externo, que, na verdade, você, mais cedo ou mais tarde, aquilo não vai fazer tanto efeito, não está resolvendo a causa do problema, ou, às vezes, gastar numa coisa otimizada que vai ajudar Investimento. muito no metabolismo, vai mexer em vários processos, vai equilibrar várias coisas que precisam, né? Então, como a gente é muito relativo no nosso julgamento, o que é caro, o que é barato, né? O que... Isso. Enfim, então é Mas pega bem... aquele trabalho que você falou, das pessoas entenderem o que é valor e o que é preço, né? Então, o que é valor? Aquilo que você está investindo desde um bom profissional, porque até isso questionam, nossa, mas a consulta é tão mais alta, né? Mas aí é que tá, né? Você vai investir num bom profissional, numa boa suplementação, e você vai melhorar e você vai evitar de ter que estar gastando na tua vida, pro resto da tua vida, com medicamentos, né? Perdendo a sua qualidade de vida, tendo que gastar o seu tempo e seu dinheiro daí com doença,
por que não investir o nosso tempo, o nosso dinheiro para a nossa saúde, né? Eu sei que, gente, às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes financeiros mesmo, tem algumas questões, mas se a gente parar para pontuar, muitas vezes a gente gasta realmente com coisas desnecessárias, com coisas ruins, e aquilo que é bom que a gente precisa aprender a dar valor como bom tratamento, que é para a nossa saúde mesmo, uma boa alimentação, que seja uma boa alimentação, se às vezes você não tem condições de investir em outras coisas, né? Então, invista pelo menos numa boa alimentação, você já vai estar fazendo e muito pelo teu organismo, né? Eu acredito que é isso, viu, doutor Luiz? Tem várias coisas que a gente poderia trazer sobre atividade física que eu prometi na live anterior. Semana que vem a gente vai ter a última live que é sobre emagrecimento, né? Eu posso falar um pouquinho. Imperdível. Mas vocês querem perder uns quilinhos? Aquela coisa assim. A principal crença da atividade física, doutor Luiz, é que assim, ó, as pessoas associam atividade física, exercício só com academia. Tem muita gente que realmente não gosta de academia. Por exemplo, quem está acima do peso, não, sente vergonha, acha que vai se comparar lá com outras pessoas, principalmente mulheres, né? E aí começa a dizer assim, eu odeio exercício físico. Aí a gente vai perguntando, tá, mas quais exercícios você já fez na sua vida? Não, só tentei ir pra academia, né? Eu amo academia, acho que a musculação é a coisa mais incrível para mim, eu sou apaixonada. Mas se você não teve boas experiências, existem vários tipos de exercícios, né? Que é uma das crenças negativas que as pessoas têm em relação à atividade física. Seria isso, tá? Que eu tinha prometido na semana passada, mas depois, a gente for falar de emagrecimento, se for falar sobre o exercício físico, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Pelo menos, gente, o corpo foi feito para se movimentar. A gente precisa se movimentar, né? Exatamente. E aí, maravilha, Jéssica. E aí, só para a gente fechar, só para trazer aqui para vocês, então a gente tem que fortalecer mais as nossas crenças, né? Que elas sejam crenças fortalecedoras. A gente trouxe já um monte de dicas aqui, né? Hoje, de como fortalecer essas crenças, tomando a decisão, escolhendo. Parem de assistir um pouco TV, mídia. Selecione, filtrem quem vocês vão seguir também, né? E que isso também é bem importante. Não ficar tanto tempo na rede social, porque isso influencia nas nossas crenças também, né? E fortalecer mais os pensamentos. Quando você perceber que você mesmo está no ciclo da autossabotagem, contando historinha, né? Caindo nas ciladas ali dos sabotadores, porque a gente consegue reconhecer alguns pensamentos. Se a gente parar e prestar atenção, a gente consegue reconhecer. É agir como adulto daí nesse momento. Não, eu decido, eu escolho, isso é bom para mim, né? É importante. E aí se colocar na posição de adulto ali também, diante das suas escolhas. Acho que é isso que é o principal que eu queria trazer para vocês, gente. Se deixar, a gente vai ceder demais aqui o tempo. Maravilha, Jéssica. Muito bom mesmo. Até tua irmã colocou aqui uma coisa muito legal, né? Que como é que vai amar exercício, já sai de casa falando que vai ser ruim, que é sofrimento, que tem que sair da cama e tal. E aí eu acho que é isso, né? Eu queria deixar bem marcado. A gente teve um treinamento agora, final de semana, só de cultivo da compaixão. É um treinamento que a gente trouxe aí pelo Centro de Mindfulness e Compaixão do Brasil, que aqui, né, a gente fundou aqui em Curitiba. E nesse treinamento a gente viu muito essa questão compassiva, como a gente se relaciona com tudo na nossa vida, né? A gente falou muito da alimentação, a gente falou muito de alimentos, né? Então, como é importante, né, quando a gente vai se alimentar ou quando a gente vai nutrir o nosso corpo, a gente ter essa gratidão, né, por todos os alimentos, pela origem deles, quem que plantou, quem colheu, quem manufaturou, como que ele chegou na nossa mesa, todas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, né? Então, é um exercício que eu acho que é muito legal fazer, né? E a gente poder questionar as origens de cada alimento que a gente está colocando dentro do nosso corpo, né? Afinal, nosso corpo é o nosso templo, né? Algo de mais sagrado que a gente tem, é o nosso veículo aqui nessa vida. E a gente deveria questionar com cuidado, com muito cuidado e contemplação,
tudo que a gente está colocando dentro desse corpo, qual que é a mensagem que eu estou passando para esse corpo com o que eu estou escolhendo comer, né? Então, Perfeito. acho que isso já ajuda muito e sempre procurar informação nova, né? Porque às vezes é como a gente fala lá no Matrix, né? Às vezes é melhor a pílula, né, do prazer, de eu não saber muito bem como é que é uma coisa, de não ter consciência, né? Mas, na verdade, ter consciência é a gente dar um salto, é a gente poder crescer como ser humano, é ter mais saúde, é poder conquistar cada vez mais vitalidade, poder fazer mais, né, nessa vida que está passando aqui. Então é isso, pessoal. Agradeço E aí parar de atenção de todos. reforçar, viu, doutor Luiz, só com o que a Carol falou aí que você acabou de falar. Claro. Parem de reforçar aquele troço, ai, eu fui na força do ódio fazer exercício, eu tô na força do ódio fazendo a dieta. Que todo mundo escreve isso, né? Não, você vai começar a falar assim, na força do amor. Pode parecer uma loucura, mas eu tinha uma paciente que não conseguia vencer as crenças em relação à alimentação, porque ela sempre falava isso, ai, tô indo na força do ódio. Aí eu corrigi ela, falei, a partir de agora você vai na força do amor. Você vai na força do amor fazer a sua alimentação, sua dietinha, você vai na força do amor fazer exercício físico. Porque parece que é uma bobeira, mas aquilo que a gente comunica vai criando essas crenças. Caminhos. Isso, esses caminhos, gente. Realmente você vai começar a acreditar que é um ódio fazer tudo isso. Ódio fazer atividade física, ódio ter essa relação com a comida. E aí entra no que o Dr. Luiz falou, que coisa mais linda, né? Você ser grato, você abençoar, você fazer essa conexão que a gente já tinha falado na semana passada, né? De toda a origem, de tudo que tá entrando para dentro de você. Acho que é isso, né? Maravilha. Gente, obrigado demais pela atenção de todos. Quem aqui não foi respondido, a gente vai ter outras lives, outros assuntos. Vocês podem sugerir temas. Eu já vi que algumas pessoas sugeriram temas relacionados à intoxicação, né, cosméticos e tal. A gente vai fazer alguma coisa no futuro. Eu já fiz, né, mas a gente pode retomar, porque aqui na rede a gente tem que sempre estar retomando os temas essenciais, né? E, Jéssica, gratidão mais uma vez aí pelo teu tempo, pela tua dedicação. E semana que vem, assunto imperdível, pessoal. É sobre emagrecimento saudável. O que nós temos aí de opções nessa questão tão importante, né? Que nós estamos virando um planeta de obesos, né? E se isso nada mudar, vai ser cada vez maior essa questão. Então, vai ser um assunto bem importante, que a gente vai trazer aqui uns olhares dos nossos trabalhos, né? Como que a gente pode estar lidando melhor com essa situação. Beijo no coração, fiquem bem, fiquem em paz, né? Descansem. E agora, melhor não comer, já tá tarde, já comeu, já passou das 8, tá? Então agora é só um chazinho bem pouquinho. Não tome muito chá, senão você vai fazer xixi de madrugada, né? Então, só um pouquinho para molhar a boca sem açúcar, tá bom? Isso mesmo. E é isso aí. Tchau, gente. Boa noite.